Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos princípios, assim, que parecem básicos, mas, cara, são muito cruciais para a gente construir relacionamentos mais fortes, sabe? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A inspiração vem das ideias do Dale Carnegie, que são super conhecidas, mas vamos dar uma olhada em como elas se aplicam hoje, né? Nesse nosso mundo super acelerado, cheio de tecnologia. Exatamente. A nossa exploração hoje se baseia nos materiais bem legais que condensam 5 habilidades essenciais de relacionamento, tudo com base na filosofia Carnegie. E o nosso objetivo aqui é simples: achar aquelas pérolas, sabe? Aqueles nuggets de sabedoria que a gente pode pegar e usar amanhã mesmo. Para quê? Para se comunicar melhor, ter mais confiança na hora de falar o que pensa e criar aquelas conexões mais verdadeiras. Aquela sintonia, a tal da afinidade. Perfeito. E o mais interessante, eu acho, é que essa necessidade parece que só aumenta, né? O material que a gente analisou levanta um ponto muito bom. A tecnologia ajuda a gente a fazer mais coisa, mais rápido, claro. Só que, por outro lado, isso também aumenta a pressão, as expectativas com lá em cima, o estresse. Ah, sim, total. E aí, com o estresse alto, a chance de ter faísca nas relações, né, aumenta muito. Essas habilidades que a gente vai conversar hoje são tipo um kit de sobrevivência para a gente navegar nesse ambiente. Faz todo sentido. É como o próprio Carnegie dizia, né? Algo tipo, seu sucesso depende da sua habilidade de interagir com os outros. Não importa o que você faça. Exato. E isso continua valendo muito hoje. Com certeza. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Por onde a gente começa essa nossa exploração? Que tal pela assertividade? O material que a gente viu diferencia bem, né? Fala que a gente tem sempre 3 caminhos: ser passivo, ser agressivo ou... Ser assertivo é um ótimo ponto de partida. Ser assertivo não tem nada a ver com ser agressivo, né? E também não é engolir sapo ou ficar quieto. É achar aquele meio termo. É conseguir expressar o que você precisa, suas opiniões, de um jeito claro, direto, mas sempre com respeito. E a fonte que a gente usou mostra uma coisa interessante. Essa assertividade que funciona mesmo, ela começa antes de você abrir a boca. Começa com preparação. Preparação? Como assim preparação? Primeiro, um olhar para dentro. O material até sugere usar umas ferramentas, tipo avaliação 360 graus, sabe? Aquele feedback que vem de todo lado. Chefe, colega, quem trabalha para você. Ah, sim. Para sacar onde a gente está mandando bem e onde tem aqueles pontos cegos, né? Que a gente mesma não vê. Isso, exatamente. Segundo passo, uma autoavaliação bem honesta. Tipo, de onde vêm esses nossos impulsos? Por que às vezes a gente explode ou porque às vezes a gente se encolhe todo? Muitas vezes a raiz está lá atrás na nossa história. Entendi. Faz sentido. E o terceiro passo dessa preparação, qual seria? Aí é olhar para fora, avaliar o cenário, as situações concretas, principalmente no trabalho, como é que a gente está lidando com as coisas. Está deixando passar muito ou está passando por cima dos outros sem perceber? A ideia é entender o nosso padrão hoje para poder ajustar, né? E tem aquele exemplo ótimo no material que acho que muita gente vai se identificar. Aquele do projeto em equipe, sabe? Que todo mundo rala, mas só uma pessoa acaba levando o crédito do chefe. A vontade que dá é lá e reclamar da injustiça, né? Pô, eu fiz também. Mas o texto dá um alerta importante. Focar só na mágoa pessoal pode soar meio infantil, talvez. No trabalho, a abordagem assertiva foca no impacto para o negócio, não na dor pessoal. Exato. Perfeito. E para colocar isso em prática, o material traz uma ferramenta que eu achei bem útil. A mensagem assertiva de 3 partes. O nome parece meio técnico, mas a lógica é simples. O exemplo da Nicole, que tem uma empresa de sites e está lidando com um designer que atrasou tudo, ilustra super bem. Legal. E como funciona essa mensagem na prática? Essas 3 partes. Olha, primeiro, fatos. Só fatos. Objetividade total. A Nicole fala algo como: olha, a gente combinou que o trabalho levaria 10 dias. Certo, já se passaram 2 semanas e ainda não está pronto. Ponto. Sem acusação, sem drama, só o que aconteceu. Segundo, o impacto e o sentimento.
mas de forma profissional. Ela poderia dizer: esses atrasos acabam criando uma tensão com o cliente e geram estresse aqui para nossa equipe. Eu fico preocupada com isso. Percebe? Ela fala do sentimento preocupada, mas conecta direto com o trabalho. E terceiro, a necessidade clara ou a mudança que precisa acontecer. Tipo, a gente realmente precisa cumprir os prazos que a gente combina. Talvez a estimativa inicial de prazo tenha sido um pouco otimista demais. É direto ao ponto, mas focado na solução, não na culpa. Nossa, essa estrutura de 3 partes parece bem poderosa mesmo. Mas não tem o risco de, na hora H, sabe, numa conversa mais quente, isso soar meio robótico? Meio ensaiado demais? É um risco, claro. Se a pessoa aplicar feito um robô, vai soar estranho mesmo. Mas a beleza está no princípio por trás, sabe? Separar o fato do sentimento, comunicar o impacto de um jeito profissional e ser super claro sobre o que precisa mudar. A forma exata, as palavras, podem variar muito dependendo da situação da pessoa, mas a estrutura ajuda a gente a manter a clareza e principalmente a diminuir aquela carga emocional negativa que muitas vezes atrapalha tudo. O material até sugere umas perguntas para a gente mesmo se fazer, para uma autoavaliação rápida, tipo: eu costumo me sentir vítima das coisas? Eu desconto minhas frustrações nos outros? Tenho dificuldade de dizer não? Eu uso muito sempre ou nunca para descrever as coisas? São pistas, né, de onde a gente pode melhorar essa assertividade. Boas perguntas para refletir. Ok, então aprendemos a nos posicionar de forma assertiva, com clareza e respeito. Mas como a gente garante que essa firmeza não acabe nos isolando? Isso me leva direto para a próxima habilidade essencial que a fonte destaca: a afinidade, certo? A arte de construir pontes. Perfeitamente conectado, exato. A afinidade, segundo a análise que a gente fez do material, é basicamente esse elo emocional, sabe? Um relacionamento amigável que se baseia em apreciação e confiança mútua. É aquela sensação de que o outro entende as suas preocupações e você entende as dele. É uma via de mão dupla. E como é que se constrói isso na prática? Imagino que comece com o básico do básico, né? Sim, total. Desde o primeiro contato, o material recomenda muito evitar fazer suposições sobre a pessoa. Sabe aquela coisa de achar que sabe o que o outro pensa ou quer? Furada. Em vez disso, fazer perguntas abertas, mostrar interesse de verdade, ouvir ativamente. E isso significa não ficar ensaiando a resposta enquanto o outro ainda está falando, né? Ah, isso é clássico. A gente faz muito isso sem perceber. Demais. Manter contato visual, ter uma postura corporal mais aberta e, claro, o mais simples e talvez o mais poderoso de todos: sorrir. Ah, o sorriso. O material traz uma coisa bem curiosa sobre isso, né? Que o efeito não é só psicológico, de causar boa impressão. Exato, tem uma base biológica. O ato físico de sorrir, mesmo que você comece meio forçado, sabe, libera neurotransmissores no cérebro que fazem a gente se sentir melhor, mais feliz. É a biologia jogando a nosso favor. A fonte até brinca, sugere praticar no espelho. Pode parecer meio bobo, mas ajuda a criar o hábito, a tornar mais natural. E outra ferramenta super poderosa para criar afinidade é o elogio genuíno. Genuíno, essa é a palavra-chave, né? Porque aquele elogio falso, ou pior, aquele que a gente usa para manipular depois, para pedir algo, isso é péssimo. Detalhe no relatório que ela fez, até algo no ambiente, na sala dela. Qualquer coisa vale, desde que seja real. Nada daquela coisa: nossa, você é ótimo nisso, será que você não podia quebrar esse galho para mim? Isso não é conectar, é usar. Péssimo. Totalmente. E falando em conectar, como é que a gente fala das nossas próprias coisas, das nossas conquistas, sem parecer arrogante, sem parecer que está se gabando o tempo todo? Eu adorei uma dica do material sobre isso. Qual dica? A de elogiar o outro primeiro. Tipo, se alguém comenta que estudou na faculdade X, em vez de já emendar falando da sua, você elogia a instituição da pessoa. Nossa, que legal, essa faculdade é muito boa nisso e nisso. A chance da pessoa, por educação ou curiosidade, perguntar sobre a sua formação é enorme. Ah, sim, essa é ótima. Cria uma troca, né? Uma conversa, não uma competição de quem tem o melhor currículo. Muito bom. Exato. Transforma a dinâmica. E tem outro ponto interessante sobre a afinidade que o material levanta, que às vezes a gente esquece: o poder do silêncio assertivo. Silêncio assertivo. Como assim? Não é ser só quieto. Não é ser calado ou antissocial.
é escolher conscientemente ouvir com atenção total, sem sentir aquela ânsia, aquela necessidade de preencher cada segundo de pausa com a sua própria fala. É dar espaço para o outro de verdade. É uma escolha ativa de escuta. Interessante isso, dar espaço. Falando nisso, e quando o outro tem um perfil mais, vamos dizer, complicado? O material entra nisso também, né? Como é que a gente cria afinidade ou pelo menos lida melhor com aquelas personalidades mais desafiadoras? Sim, ele aborda alguns tipos. Menciona até aquela teoria antiga dos 4 temperamentos, mas foca em uns perfis mais práticos para o nosso dia a dia. Por exemplo, o tipo brigão. Ah, o famoso brigão. A análise sugere que essa postura mais dominante, agressiva, muitas vezes vem de uma insegurança lá no fundo. A pessoa age assim para tentar controlar a situação por medo. É super desafiador lidar, claro. Mas entender essa possível raiz já ajuda a gente a ter um pouco mais de... talvez não compaixão sempre, mas uma estratégia melhor para lidar, sem cair na provocação. Faz sentido. A agressividade funcionando como um escudo. E que outros tipos o material menciona? Tem o ultra-realizador. Aquela pessoa super focada em resultados, movida pelo ego, que precisa de reconhecimento constante. Pode ser por um complexo de inferioridade ou até de superioridade, né? A chave para criar afinidade com esse tipo, segundo a fonte, é alimentar essa necessidade de reconhecimento dele, mas de forma inteligente, elogiando as contribuições reais, o que ele de fato faz bem. Não é bajular à toa, é reconhecer o mérito onde ele existe. Reconhecimento genuíno de novo, né? Sempre. E tem um exemplo histórico fantástico no material sobre isso. A relação do Eisenhower com o general Patton na Segunda Guerra. Patton era brilhante como estrategista, mas impulsivo, egocêntrico demais. Teve uma hora que o Eisenhower precisou ser muito firme, deu um puxão de orelha sério nele, basicamente colocou ele na casinha do cachorro, como diz o texto, por causa de umas atitudes absurdas do Patton. Mas depois disso, para reconstruir a ponte, o Eisenhower ofereceu a ele um comando importante, que era algo que satisfazia essa necessidade de glória do Patton. Que dinâmica complexa, interessante isso. Às vezes o limite precisa vir antes da tentativa de reconexão, então. Exatamente. Primeiro a firmeza necessária, depois a oferta de reconhecimento. E o material fala mais rapidamente de outros 2 tipos. O entusiasta, aquela pessoa cheia de energia que às vezes precisa de ajuda para não se queimar, para gerenciar o ritmo, e a vítima de burnout, que está no extremo oposto, precisando muito de apoio, de gratidão, de sentir esperança de novo. Uma dica valiosa para esse último que o material traz é: recompensa a menor ação positiva que a pessoa fizer e faça isso imediatamente, para tentar reacender aquela chaminha da motivação, sabe? Nossa, muito útil essa dica da recompensa imediata para o burnout. O ponto central, então, é que não tem fórmula mágica, né? É preciso ler a pessoa e adaptar a abordagem. Exatamente. É ter sensibilidade e flexibilidade. E todas essas interações, sejam elas para ser assertivo, para criar afinidade, para lidar com perfis difíceis, tudo isso depende fundamentalmente de quê? Da Comunicação efetiva. É outra habilidade-chave que a fonte destaca. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que será que a gente falha tanto em se comunicar, mesmo quando a gente está tentando acertar? O que a fonte diz sobre as causas dessas falhas? Olha, aponta algumas armadilhas bem clássicas. Primeiro, as palavras não têm exatamente o mesmo significado para todo mundo. A nossa bagagem de vida, nossas experiências, criam tipo uns mapas mentais diferentes. O que a palavra urgente significa para mim pode não ser a mesma coisa para você, por exemplo. Ah, total. Já vou fazer pode significar daqui a 5 minutos ou daqui a 2 horas. Exato. Segundo, o não verbal. O tom de voz, a expressão facial, a postura. Às vezes isso grita muito mais alto do que as palavras que a gente está usando. A mensagem real tá ali. E terceiro, esses nossos mapas mentais únicos acabam funcionando como filtros. A gente ouve e interpreta as coisas através deles, muitas vezes distorcendo a mensagem original sem nem perceber. Caramba, é quase um campo minado se comunicar bem, então. Como é que a gente navega nisso com mais segurança? A palavra-chave que a análise do material traz é flexibilidade. É ter repertório.
É conseguir explicar a mesma coisa de jeitos diferentes. Se você tentou de um jeito e não funcionou, a pessoa não entendeu, não adianta insistir do mesmo jeito. Tenta outra abordagem, outras palavras, outra analogia. E, claro, seguir algumas regras de ouro básicas da comunicação. O material lista várias, mas tem duas que eu acho que são super essenciais e às vezes a gente esquece. Primeira, chamar as pessoas pelo nome. Dizem que o nosso nome é o som mais doce para os nossos ouvidos. Cria uma conexão instantânea, mostra respeito. Verdade. É tão simples, mas faz uma diferença enorme mesmo. Qual a segunda? Admitir os próprios erros. E fazer isso rápido, de forma direta, sem ficar buscando desculpas esfarrapadas. Errei, falha minha. Isso constrói uma confiança absurda a longo prazo. Mostra humildade e responsabilidade. Boa. Assumir o erro é poderoso. E sobre aquelas ferramentas de conversa que o material menciona? Parecem úteis? Sim, as 5 ferramentas da conversação. São tipo um checklist mental para ajudar a garantir que a sua mensagem chegue do jeito que você quer. Vamos lá. 1. Atenha-se aos fatos. O que objetivamente aconteceu. 2. Expresse sentimentos. Como você se sente em relação a isso, mas de forma profissional. Fico preocupado, isso me frustra, por quê? 3. Declare necessidades, desejos. O que você precisa que mude ou aconteça, seja claro. 4. Faça sugestões concretas. Não adianta só reclamar. O que você propõe como solução ou o próximo passo? 5. E talvez a mais importante de todas, para fechar bem, sempre ressalte o ganho para o outro. Mostre como a sua sugestão, a mudança que você está pedindo, também beneficia outra pessoa ou o objetivo comum. Essa do ganho pro outro é demais. Muda tudo, né? Tira o foco de ser só uma exigência sua e vira uma proposta de valor, algo que pode ser bom para todo mundo, muito bom. E aí a gente falou da parte de falar da comunicação, mas tem a outra metade, que talvez seja até mais importante, a escuta. Fundamental. Sem escuta não existe comunicação de verdade, só monólogo. O material faz uma analogia ótima que eu adorei. Compara a conversação ao trânsito. Trânsito? Como assim? Tem regras, tem fluxo, tem hora de ir, hora de parar, hora de dar passagem. A gente precisa ter consciência se a gente está acelerando demais na conversa, falando sem parar, sem dar espaço, ou se a gente está fechando os outros, interrompendo toda hora, não ouvindo de verdade. A escuta eficaz, segundo o material, precisa ser empática. É tentar entender não só as palavras que a pessoa está dizendo, mas o contexto por trás, os sentimentos que estão ali, mesmo que não ditos claramente. Super comuns, né? Eu me identifiquei com várias. O tal do brincar de sobrepor. A pessoa começa a contar uma história e você já está ali na sua cabeça pensando numa história sua que é melhor ou mais interessante para contar em seguida. Quem nunca fez isso? Clássico. Ou aquela leitura da mente. Você acha que já sabe o que o outro realmente quer dizer ou o que ele está pensando, e aí nem ouve mais direito, já vai direto para a sua interpretação. Tem também a filtragem. Só escutar aquilo que interessa, que confirma o que você já pensa, ou só ouvir os pontos com os quais você concorda, ignorando o resto. E o impulso terrível de sair dando conselho ou criticando, antes mesmo da pessoa terminar de expor o problema dela. São muitas armadilhas. Como é que a gente foge delas? Como a gente consegue ouvir de forma mais assertiva, digamos assim? Treino constante. O texto sugere algumas coisas simples, mas que fazem muita diferença. Primeiro, pedir esclarecimento sem medo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito o que você quis dizer com isso. Isso mostra que você está engajado. Segundo, parafrasear com respeito. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que isso confirma a sua compreensão e dá chance para o outro corrigir se você entendeu errado. E quando for a hora de dar um feedback ou uma opinião, fazer isso de forma construtiva. Talvez usando aquelas frases que abrem mais espaço para o diálogo, tipo, olha, fiquei pensando aqui se talvez, ou a impressão que me deu com o que você falou foi, ajuda a suavizar. Mas o ponto principal que o material reforça muito é a sinceridade. Não adianta usar a técnica de parafrasear se a sua intenção não for genuinamente entender o outro e tentar ajudar. As pessoas percebem quando é só técnica vazia. A intenção tem que ser real.
Total. Intenção transparece. E quando, apesar de todos os nossos esforços de comunicação e escuta, a coisa desanda e o conflito aparece. Porque acontece, né? O material não foge dessa raia. Pelo contrário, encara de frente. Conflito faz parte das relações humanas, é inevitável. O primeiro passo importante, segundo a análise, é trazer o conflito à tona. Não ficar guardando o ressentimento, deixando a coisa crescer debaixo do tapete. Tem um exemplo muito forte no material sobre o Abraham Lincoln. Ele aprendeu, na marra, o perigo de fazer ataques pessoais, mesmo que disfarçados de sátira ou ironia. Ele quase acabou num duelo por causa disso. Depois desse susto, ele percebeu que precisava abordar as discordâncias de forma direta, focada nos fatos e nas ideias, mas sempre com respeito pela pessoa. Nossa, quase um duelo. Que lição. E depois que o conflito é abordado e talvez resolvido, tem um ponto que o material destaca que eu achei fundamental. Qual? A importância de permitir uma retirada honrosa para o outro lado. Não humilhar a pessoa que perdeu a discussão. Não ficar esfregando a vitória na cara dela. Isso é crucial para evitar que o ressentimento fique ali, minando a relação futura. Essencial. Essa da retirada honrosa é chave para poder manter a relação minimamente saudável depois da briga, né? Para não ficar aquela marca negativa para sempre. Exatamente. E isso nos leva direto para a negociação, que é outra habilidade super conectada a tudo isso. Qual é a abordagem que o material propõe para negociar de forma eficaz? O foco total é no ganha-ganha. A ideia não é vencer a negociação, é encontrar uma solução que seja boa para todos os envolvidos, na medida do possível. O material sugere 3 pilares estratégicos para isso. Primeiro, comprometer-se de verdade com essa busca pelo ganha-ganha. Entrar na negociação com essa mentalidade. Segundo, ser transparente. Dizer claramente o que você quer, o que você precisa e por quê. Explicar seus motivos ajuda muito o outro lado a entender sua posição. E terceiro, que é super importante, ter um plano B claro. Saber qual é o seu limite, qual é o mínimo aceitável para você naquela negociação e estar preparado para, se esse mínimo não for atingido, simplesmente sair da mesa. Não é fazer ameaça, é ter clareza para si mesmo sobre até onde você pode ir. Saber a hora de sair. Isso exige coragem e clareza mesmo. Tem aquele exemplo das 2 designers, a Kim e a Gretchen, né? Que ilustra bem isso de sair bem da negociação mesmo quando ela não dá certo. Sim, esse exemplo é ótimo. Mostra perfeitamente a importância de manter o profissionalismo mesmo quando você está frustrado porque não conseguiu o que queria. A Gretchen teve um projeto cancelado de forma meio abrupta. A vontade era explodir, né? Mas ela respirou fundo, engoliu a raiva inicial, foi super profissional com o assistente que deu a notícia, agradeceu a oportunidade, deixou a porta aberta. Já a Kim, que passou pela mesma situação com outro cliente, reagiu com raiva, fez acusações. Resultado, meses depois, aquele assistente que falou com a Gretchen virou chefe no cliente. E quem ele chamou para fazer novos projetos? A Gretchen, claro. A Kim ficou marcada pela reação negativa. Às vezes, a forma como você sai de uma negociação ruim pode render muito mais lá na frente do que a própria negociação em si. Que história. Impressionante como essas habilidades todas, assertividade, comunicação, saber sair na hora certa, se conectam e impactam o futuro, né? E no final das contas, o material volta com força total para um ponto que já falamos, mas que é crucial: a ação. Certo. Não adianta só saber tudo isso na teoria, tem que colocar em prática. Exatamente. É o grande fechamento. Ler, estudar, entender é só o primeiro passo. A transformação de verdade só vem com a prática consistente. O texto incentiva muito a pessoa a realmente fazer aqueles passos de ação que são sugeridos ao longo do material, a colocar prazos para si mesma, e liga isso tudo a uma mentalidade que achei muito legal, a curiosidade assertiva. Curiosidade assertiva. O que seria isso? O oso querer aprender sempre, não ter medo de dizer eu não sei, mas ter uma vontade enorme de descobrir, é se ver não só como alguém que sabe coisas, mas como alguém que está sempre aprendendo e que também pode ensinar, compartilhar o que sabe. É uma postura ativa diante do conhecimento e das relações. Gostei disso.
curiosidade assertiva. E essa postura toda acaba se refletindo na forma como a gente lidera, né? Mesmo sem ter um cargo formal de líder. A tal da liderança pelo exemplo. Com certeza, fazer o que se prega. Se você fala sobre pontualidade, chegue na hora. Se você fala sobre comunicação clara, se esforce para comunicar suas expectativas de forma clara. Ser proativo, ter uma atitude positiva. As nossas ações falam muito mais alto que as palavras. Elas arrastam as pessoas. Verdade. E qual seria o motor para toda essa ação? Para essa liderança pelo exemplo? O material fala de motivação e de ter metas claras, imagino. Exatamente. É fundamental alinhar essas metas com os seus valores pessoais. O que realmente importa para você? Suas metas têm que estar conectadas com isso. O material ressalta a importância de escrever essas metas, de torná-las concretas, de visualizar o sucesso, de se imaginar alcançando aquilo. E também de calar aquela vozinha interna chata, sabe? Aquele observador imaginário que fica dizendo que a gente não vai conseguir, que não é bom o suficiente. A fonte lembra o caso dos irmãos Wright. O avião voou primeiro na cabeça deles, na crença deles de que era possível. Acreditar é o primeiro passo fundamental. Acreditar que é possível. E tem um ponto sutil sobre recompensas e motivação que eu achei bem interessante no material. A gente geralmente pensa que prometer um bônus, um prêmio, sempre vai motivar mais as pessoas, né? Pois é, mas nem sempre é assim. A análise alerta que aquelas recompensas externas, tipo faça X e ganhe Y, podem, na verdade, diminuir a motivação que vem de dentro, a motivação intrínseca. Especialmente para tarefas que exigem criatividade e pensamento complexo. A pesquisa sugere que funciona melhor reconhecer e recompensar a pessoa depois que um bom trabalho já foi feito. Funciona como um reforço positivo daquele comportamento desejado, e não como uma isca para fazer a tarefa. É uma diferença sutil, mas importante. Reforça o comportamento em si, não só o resultado pontual daquela tarefa específica. Uau! Quanta coisa a gente conversou. Foi um mergulho em tanto. Recapitulando rapidinho, a gente falou da importância dessas habilidades humanas, mesmo num mundo cheio de tecnologia. Falamos de como ser assertivo sem ser chato ou agressivo, usando aquela mensagem de 3 partes. Vimos como criar afinidade de verdade, desde um simples sorriso que a ciência mostra que funciona até meio forçado no começo, até fazer elogios específicos e sinceros e praticar a escuta atenta. Exploramos os desafios da comunicação, né? Porque a gente falha tanto e como superar os ruídos com flexibilidade e seguindo regras de ouro, tipo usar o nome da pessoa. Falamos da escuta empática, de como evitar aquelas barreiras clássicas, como a vontade de contar uma história melhor que a do outro. E fechamos com a parte de lidar com conflitos de forma construtiva, permitindo a retirada honrosa, negociando, buscando o ganha-ganha e, acima de tudo, a importância crucial de agir, de ser curioso, de ter metas alinhadas e liderar pelo exemplo. Realmente, Dale Carnegie nos deixou um conjunto poderoso de ideias que continuam super atuais. Com certeza. E como a análise que a gente fez do material reforça bastante, dominar tudo isso, assertividade, afinidade, comunicação efetiva, escuta ativa, negociação, não é mágica, não acontece do dia para a noite. É treino. Exige atenção plena no dia a dia, exige esforço consciente para mudar hábitos antigos, mas os resultados valem muito a pena. Melhores relações no trabalho e na vida, mais sucesso profissional, menos estresse, são benefícios imensuráveis. São, de fato, habilidades para a vida toda. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão que o próprio material nos deixou no finalzinho. Ele menciona como alguns ambientes, como certos projetos na Lockheed Martin, incentivam ativamente a curiosidade e como isso gera inovação. Isso nos deixa com uma questão interessante para pensar. Como é que a gente pode, cada um de nós, individualmente, cultivar e aplicar essas habilidades todas, assertividade, afinidade, comunicação, curiosidade, de forma eficaz, mesmo quando o ambiente ao nosso redor, seja no trabalho ou até em casa, não parece muito favorável. Mesmo quando não parece ter muito incentivo ou apoio para essas práticas. Fica aí a reflexão para cada um levar para casa.